Olá, queridos! Hoje eu tenho uma pergunta para você. Quem é você em momentos de crise? Muitas das vezes a gente acompanha histórias tão difíceis dos nossos pais, de amigos, mas às vezes somos nós mesmos que passamos por momentos muito difíceis. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas essa pergunta-chave vai fazer você refletir sobre quem é você em momentos de crise. Será que em momentos como esse, você tem a consciência da presença de Deus na sua vida? De quem Ele é? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de um profeta, Moisés, no momento do seu chamado, como ele se comporta diante de Deus, diante dessa grandeza que o próprio Deus o convoca para ser um libertador do povo de Israel. Aqui em Êxodo, capítulo 2, no versículo 11 ao 12, a gente compreende um pouquinho o porquê que Moisés sai do Egito, né? Então vamos ler. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Sabe, queridos, neste versículo, Moisés, ele ainda movido pela compaixão pelo seu povo, ainda que ele se compadecendo do seu povo, por amor, né, por ver o sofrimento e não suportar o que o seu povo passava, ele, ainda que movido, ainda que por essa motivação, Moisés decide resolver com base nas forças das suas habilidades. Moisés, aqui como membro da corte egípcia, ele usa de maneira imatura as suas habilidades, ainda que mundana, porque aqui nesse momento Moisés, ele não havia vivido uma experiência com Deus. E ele toma medidas de acordo com as suas habilidades, antes de passar por uma vida de uma experiência com Deus. E interessante é que logo depois desse ato de Moisés, ele vai para o exílio e passa a habitar em Midian. E é neste lugar que Moisés se estabelece. É nesse lugar que ele casa com Zípora e constitui uma família e se torna pastor de ovelhas. O mais interessante é que de senhor dos escravos egípcios, agora Moisés passa a ser pastor do rebanho de seu sogro, Jetro. Enquanto Moisés, num dia, né, como outro qualquer, em que ele está lá na sua rotina, cuidando do rebanho de seu sogro, ele leva, né, as ovelhas, o rebanho, para o deserto, e do outro lado ele chega a Horebe, que é o monte de Deus. Ele vê uma sarça em chama que não se queimava. E nesse momento é curioso, porque Moisés toma uma atitude de se aproximar com base na sua curiosidade, porque tão curioso era o fato daquela sarça não se queimar com tantas chamas. Então vamos ler juntos? O capítulo que fala sobre essa parte, dessa experiência de Moisés, é no livro de Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao 4. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele.
sabe? O que é mais bonito é que não é Moisés que procura Deus, não é Moisés que vai até Deus. Na verdade, o Senhor se apresenta pela primeira vez a Moisés. Ele se revela, veja bem, não é Moisés que clama pelo Senhor, é Deus quem decide ir ao encontro de Moisés e se revelar a ele. O próprio Deus é quem decide se manifestar. E além disso, declarar a promessa que havia feito aos seus antepassados e que havia de cumprir através de sua vida. Aqui Deus começa a liberar na vida de Moisés todo o propósito do chamado que Deus tinha através da vida dele. Lá em Êxodo capítulo 3, no verso mais adiante, do 7 ao 10, vamos ler junto? Diz assim: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, uma terra vasta onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Sabe o que é lindo aqui? É que muitas das vezes a gente passa por momentos tão difíceis na vida em que nós duvidamos que nosso clamor, que as nossas orações têm sido ouvidas por Deus. Por mais que às vezes você esteja no meio de um processo onde você se depara com o silêncio do Senhor, não se deixe enganar. Não pense que o Senhor está ausente ao seu sofrimento. Muito pelo contrário. Deus está presente em cada momento, em cada detalhe. Muitas das vezes Ele vai liberar uma palavra sobre a sua vida e durante esse processo Ele vai esperar de você o posicionamento, de você a posição de filho, de servo, né? De ouvir e obedecer o chamado. Mas em nenhum momento Deus ele se afasta, em nenhum momento ele está ausente, porque aqui o próprio Senhor diz a Moisés: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Deus, ele está vendo tudo. Deus, ele tem acompanhado a sua história. Deus, ele conhece a sua vida. Ele sabe da sua trajetória. Ah, querido, eu quero te convidar a confiar no Senhor, a entregar no Senhor toda circunstância, a declarar sobre ela quem é esse Deus, o quão grande Ele é, que Ele é a autoridade sobre todas as coisas. Sabe, aqui, além disso, o próprio Deus diz a Moisés que além de escutar, Ele decide descer e Ele decide livrá-los. Não é só sobre ouvir e descer, é sobre livrá-los e mais além, sobre uma promessa de acessar o novo de Deus, uma terra prometida, uma terra que não haveria falta de nada. Muito pelo contrário, o povo viveria fartura, teria liberdade, seriam livres se seguissem o mandamento, se seguissem a obedecer a Cristo, em ter seu coração entregue a Deus e a Ele como único Senhor e Salvador. E é nesse momento em que Deus revela o que faria através de Moisés aos israelitas, que viviam sendo escravizados e oprimidos por Faraó no Egito. Só que Moisés, diante dessa revelação de Deus, ele se depara com uma crise. Nesse momento, ele faz 3 perguntas importantes ao Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nesse momento. É sobre essas perguntas que eu quero dissertar com você, para que a gente possa trazer isso para a nossa vida hoje e aplicar, porque muitas vezes nós nos encontramos da mesma forma como Moisés se encontrou diante de Deus, diante dessa grandeza do seu chamado. Então vamos lá. A primeira pergunta que Moisés faz a Deus é: quem sou eu? Esse momento aqui, quando Moisés se depara, a gente vai ler que é Êxodo capítulo 3, do verso 11 ao 12, para entender um pouquinho o porquê ele pergunta quem sou eu, para a gente entender. Será que nesse momento a crise de Moisés era sobre a sua identidade, sobre quem ele era, ou simplesmente
pela grandeza da autoridade de Faraó. Então vamos descobrir juntos. No verso 11, diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés, ele não tinha dúvida de quem ele era. Ele não tinha dúvida da sua identidade ou das suas habilidades. Esse não era o problema de Moisés. A questão aqui é muito maior. É que quando Deus revela o seu chamado, o seu propósito através da vida dele, Moisés se vê pequeno diante de Faraó. Porque Faraó, ele era autoridade. Ele era o ser supremo naquele momento, né, do Egito. Ele era conhecido como o próprio Deus do Egito, né? Essa era a posição de Faraó. Então, como que Moisés chegaria diante de Faraó, diante de tal grandeza, para revelar que o povo precisaria se ausentar e ir para o deserto? Porque Deus o convocava, o Eu Sou o convocava. Como assim, né? De que maneira ele faria isso? Só que eu quero dizer, querido, que quando Deus ele libera uma palavra, quando Deus ele entrega uma promessa, quando ele se revela na sua vida, ele não simplesmente te entrega uma direção, ele te habilita em como fazer, ele te dá tudo o que você precisa. Ele não só se revela, como ele também diz como fazer e quem ele é, para que você tenha certeza, a garantia de que você não está respaldada por um homem, você está respaldado por Cristo. É o próprio Deus te conduzindo. Então, nesse momento, Moisés ele não poderia olhar para si, para sua pequenez, mas sim olhar para quem Deus era. Né? Para quem está me mandando, quem está me convocando, quem está diante de mim, quem está me conduzindo, que presença é essa? E é sobre isso que eu quero que você reflita nesse momento, nessa primeira pergunta. Porque muitas das vezes, quando a gente se depara com um desafio, a gente tem a tendência de olhar para a nossa pequenez. E muitas das vezes a gente paralisa e não corresponde, não obedece àquilo que Deus está nos direcionando. No segundo momento, a segunda pergunta que Moisés faz para Deus é: quem és tu? Lá no versículo, ainda no capítulo 3, no versículo 13 ao 22, vamos ler junto para a gente compreender a motivação da pergunta de Moisés. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? No verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Aqui, queridos, nós não estamos falando de um povo que não tinha uma escultura, né? Muito pelo contrário, o povo nesse momento, eles estavam acostumados, até porque eles já estavam vivendo há 400 anos no Egito, né? E por muito tempo eles foram escravizados, eles não conheciam outra realidade. E dentro dessa geografia em que o povo de Israel vivia no Egito, eles não conheciam sobre Deus, né? Eles poderiam ouvir a história dos seus antepassados, mas eles ainda não haviam vivido uma experiência com Deus, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Muito pelo contrário, aqui eles conheciam Deus de ouvir falar. E para eles era muito comum ver deuses que tinham olhos, que tinham escultura, tinham estatura, tamanho, forma, né? Então, Moisés, nesse momento, diz, como que eu vou dizer, né? Como assim? Eu vou dizer que o eu sou me enviou, né? Como que o povo vai receber isso? Como que o povo vai acreditar, né? Que eu estou vindo através de Deus. E é simplesmente quem ele é, né? Por isso que ele tem esse nome, o eu sou. Porque ele simplesmente não é reduzido a nada, nem produzido por mãos humanas. Ele simplesmente é. Ele está acima de tudo isso. Ele está acima de todas as coisas. Você vê que nesse momento ele se revela de tal forma que o próprio nome eu sou. Eu sou. Como assim? Quem você é? Simplesmente eu sou o que sou. Eu sou. E acabou. Esse é o Deus. Esse é o Senhor da nossa vida.
que a gente jamais coloque em dúvida sobre quem é o Senhor, o Deus que nos capacita, o Deus que vai à nossa frente, o Deus que caminha conosco, entendendo a autoridade, o lugar onde Ele está, que Ele está acima de tudo e de todas as coisas, que não importam circunstâncias, não importa a geografia, não importa ambientes. Esse é o Senhor dos exércitos, esse é o nosso Deus, o próprio Deus de Israel. E na terceira pergunta, que eu costumo dizer que é bem comum, né? Acho que até eu perguntaria isso a Deus, e se eles não crerem, o que eu vou fazer? Então vamos lá, Êxodo capítulo 4, do verso 1, ele já fala, né, um pouco sobre essa terceira pergunta de Moisés diante de Deus. Ele fala assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não apareceu a você? No verso 2 diz: então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara? Respondeu ele. Bom, aqui eu vou parar nesse momento. Eu convido até que você depois venha ler, né, o capítulo 4, do verso 1 ao 17, porque fala muito sobre os sinais, né? E existem 3 sinais que Deus aqui se revela diante de Moisés. O primeiro é a vara que está diante de Moisés, nas mãos dele, que se transforma em serpente, a mão de Moisés que fica leprosa e a água que se transforma em sangue. Sabe, Deus aqui ele não está dando um sinal para impressionar Moisés, nem para impressionar os homens, muito pelo contrário. Os sinais de Deus apontam para algo, ou para o próprio fim. Assim como para nós hoje, a cruz é um sinal, né? A cruz é o verdadeiro sinal do Evangelho, da ressurreição de Jesus, né? É olhar para ela e compreender que nós fomos livres, que nós, através de Cristo, alcançamos e tivemos o direito à salvação, à liberdade. Nossos pecados foram perdoados. Então, aqui nesse momento, quando Deus começa a se revelar a Moisés, através desses sinais, é Ele se revelando a Moisés a sua grandeza, né? Apontando para o que Ele ainda ia fazer a partir do momento que startasse, que iniciasse o cumprimento da sua promessa no próprio Egito. Todos nós temos um chamado, sabe? E isso que é mais interessante aqui nesse momento da conversa, do diálogo, né, que existe entre Deus e Moisés, lá em Marcos, no capítulo 16, do verso 15 ao 16, diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Queridos, eu quero te dizer que assim como Moisés tinha o seu chamado, você, eu, nós também temos. E esse é o chamado em que Deus deixa para nós, através de seus discípulos, né? Que nós possamos a realizar o ID de Deus, pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Esse é o maior chamado. Se existe alguma dúvida sobre qual é o seu chamado, a própria Bíblia já se revela, já fala sobre qual é o seu primeiro chamado. É falar de Cristo, é anunciar a sua palavra, é propagar o evangelho. E sem medo, porque muitas das vezes quando a gente se depara diante daquilo que Deus quer fazer através de nós, a gente se vê tão pequeno, tão incapaz de realizar, né? A gente olha para as nossas limitações e muitas das vezes a gente paralisa por não acreditar em nós mesmos. E muitas das vezes, no momento em que Deus libera uma promessa, você vai startar um início de crise interna. A crise, muitas das vezes, ela não está no ambiente em que você está. Não é uma questão externa, muitas das vezes é interna. Entre você acreditar, entre você se desafiar a confiar em Deus, em obedecer aquilo que o Senhor está liberando sobre a sua vida. E Moisés, logo adiante, lá no verso 10 ao 17, ele faz exatamente o que muitas das vezes nós fazemos. Ele começa a relatar diante de Deus a sua pequenez. Vamos ler juntos para você entender melhor? Então vamos lá. Capítulo 4, do verso 10. Disse, porém, a Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar.
Eu vou parar aqui no momento porque assim, você vê que a primeira coisa, depois de ouvir tudo que Moisés tinha ouvido do Senhor, porque se a gente fosse pensar pela lógica, opa, se Deus mandou, falou que Ele é o eu sou, que Ele vai comigo, que Ele vai à minha frente, que Ele vai fazer, acabou, tá fechado, é isso. Só que infelizmente não é assim que a gente age. Muitas das vezes a gente faz como Moisés, a gente olha para a nossa principal limitação. E a de Moisés aqui era que ele não tinha facilidade para falar. Então, como que ele ia falar em público? Como que ele ia falar diante de Moisés se ele não conseguia falar? Ele tinha dificuldade. E nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, Moisés continua falando, não consigo falar bem. Só que nesse momento o Senhor responde ele. E disse-lhe o Senhor, no verso 11, quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Olha que lindo, queridos. Mesmo Moisés falando da sua dificuldade, assim como nós mesmos. Quando a gente vai, dobra o joelho, ora e fala para o Senhor, Pai, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz, eu não consigo. Ou eu não sou capaz de ir adiante, me posicionar, seja no trabalho, seja no chamado, seja dentro da família. E diante de qualquer dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é falar, Pai, eu não sou capaz. E é tão lindo que olha o amor de Deus, olha o cuidado do Senhor, porque Ele não só diz que, ei, filho, eu estarei com você, sou eu, o próprio Deus. Ele ainda diz que Ele estaria ensinando-lhe o que dizer. Moisés não precisava se preocupar em criar um roteiro. Simplesmente Deus, o próprio Deus, o Senhor, estaria ensinando-lhe a que dizer. Ele seria movido pelo próprio Deus. E mais adiante, no verso 13, Moisés ele acaba respondendo de uma forma que muitas das vezes nós fazemos igual. Respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Ah, querido, quantas vezes a gente tenta terceirizar aquilo que o próprio Deus nos entrega? Quantas vezes a gente acha que é tão incapaz de realizar algo que a gente pega a régua da medida, olha para o próximo, olha para o outro que está ao nosso lado e acha que ele é capaz, que ele é mais capacitado, que ele é melhor para fazer aquilo que o próprio Deus está te chamando. Só que não. Aqui nesse momento em que Moisés se depara com a sua pequenez, Deus deixa claro que ele estaria sendo conduzido por ele e que ele estaria o ensinando. Não teria espaço para dúvida, querido, assim como para nós, assim como para a sua vida. Não tem que ter espaço para dúvida. Duvidar aqui seria duvidar do próprio Deus, da sua própria palavra, da sua própria essência. É duvidar da própria capacidade de Deus de agir através de você, da sua vida. E nesse momento, quando Deus ouve isso de Moisés, ele tentando terceirizar o seu chamado, olha o que o próprio Deus responde para ele. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará sinais milagrosos. Olha que lindo. Sabe, nesse momento aqui, Deus entrega uma provisão a Moisés. Deus,
Ele, além de se revelar, mesmo que nesse momento ele tenha se irado com essa atitude, né, de Moisés, de tentar terceirizar o seu chamado, de dizer que ele não era suficiente, que ele não era capaz, não estaria à altura daquilo que Deus estava entregando a ele, Deus ainda levanta uma provisão para Moisés. Ah, então tudo bem, você não consegue falar? Você tem problema na fala? Então tá bom, então vamos lá, chama seu irmão, você vai falar tudo pra ele não fala bem em público, ele não tem facilidade, então ele vai repetir tudo que você disser. E é isso que Deus faz. Deus, ele não deixa de cumprir a sua promessa. Ele não deixa de cumprir o chamado que tem na nossa vida. Tudo aquilo que ele nos entrega, quando nós não somos capazes em exercer, ele vem através de nós e nos habilita, ele nos capacita. É o Deus que nos dá dons que nós não temos, porque vem dele. E quando não é suficiente, ele traz a provisão, ele traz a ferramenta, mas ele não deixa de cumprir. Ele não fica ausente daquilo que ele tem para realizar. E essa revelação do chamado de Deus na vida de Moisés nos ensina muitas coisas. Principalmente que o Senhor é soberano, que Ele nos capacita, que nós não temos desculpas para não exercer o chamado do Senhor, pois Ele está cuidando de tudo. O que precisamos, na verdade, queridos, é ter a consciência da presença de Deus, é saber quem Ele é, que Ele irá enviar a provisão necessária para exercer e cumprir o seu propósito. Ele já nos deu o verdadeiro sinal, que é a própria cruz. Ele é quem nos ensina o que devemos falar. É Ele que conduz os nossos passos e nos dá a estratégia para sermos assertivos. E aí sim, agora, estarmos prontos, preparados para exercer o seu chamado. A única coisa que precisamos fazer de verdade hoje é dizer ao Senhor: eis-me aqui. Assim como Moisés respondeu no início: eis-me aqui, Senhor. Nos colocar disponíveis a Deus para fazer a sua própria vontade. Sabe, que não seja a minha, Senhor, mas seja a sua. Que seja a vontade de Deus. Eis-me aqui para cumprir os seus decretos. E sabe, queridos, é isso que eu quero declarar sobre a sua vida. Que nenhuma impossibilidade, que nenhuma dificuldade, que mesmo que você esteja numa geografia que parece escassa, que você jamais se esqueça da consciência da presença de Deus na sua vida, de que Ele está lado a lado, que Ele caminha contigo, que Ele conhece a sua dor, que Ele conhece o seu íntimo, que Ele sabe de tudo e tudo está no seu controle. Deus não está ausente de nada. Então eu te convido a tomar esse posicionamento, essa atitude de aprender a ter essa consciência de Deus e permanecer disponível ao Senhor, se posicionando em Cristo e confiando e obedecendo na autoridade desse Deus. Sabe, Moisés, mesmo com tudo isso, mesmo depois dessas 3 perguntas, né, desses questionamentos diante do Senhor, né, de todos os seus receios, das suas dúvidas e da sua pequenez, ele obedece com fidelidade aquilo que Deus o ordenou. E ele conversa com a sua família, ele conversa com seu sogro e segue conforme Deus ordenou. Ele vai para o Egito. E aqui Deus não está preocupado ou interessado no que vão pensar, sabe? Moisés, ele simplesmente chega diante da sua família, do seu sogro, explica e fui para o Egito, vou cumprir o propósito do Senhor, exercer, sabe? Aquilo com obediência, aquilo que Deus me chamou e me levantou. E principalmente fazer da sua vida um verdadeiro milagre para manifestar o seu poder, porque a vida de Moisés foi a manifestação do poder de Deus em todo instante, em todo momento. E é assim com a minha vida, é assim com a sua vida, sabe? A autoridade e a soberania de Deus precisa ser revelada diante do povo. Assim como Deus se revelou não só para o próprio faraó, como para o próprio povo de Israel. Deus, ele se revela para todos eles. E ele deseja corações disponíveis. Porque o resto, querido,
Todo o restante é Ele quem garante. Cabe a nós somente dar o passo e permanecermos com essa consciência. Por isso não adianta falar de chamado, não adianta falar de propósito, se você não permanecer com a consciência de quem Deus é. Porque durante o processo vão existir lutas, vão existir barreiras que você vai precisar ultrapassar com Deus, e você não pode deixar de ter essa consciência de que Deus está ali, Deus está presente. Ainda que não pareça, Ele está presente, Ele te acompanha, Ele está com você, segurando nas suas mãos. E concluindo essa mensagem, o que eu acho mais interessante é que quando Moisés ele chega ao Egito, ele se depara com uma situação completamente contrária ao que ele ouviu de Deus, né? Porque a gente tem muito a questão de, Deus me deu um chamado, Deus me convocou, eu vou pra lá, vou me posicionar e tudo vai dar certo. Tá tudo certo, tudo fechado, tudo ótimo, vai ser, mil maravilhas, não vai ter nenhum BO, nenhum problema, muito pelo contrário. Aqui, depois do seu chamado, né, depois dele seguir a direção dada pelo próprio Deus, Moisés chega ao Egito, faz tudo conforme Deus ordenou e de repente, queridos, o famoso do nada, tudo fica pior do que estava antes. Na verdade, a opressão sobre o povo aumenta, tudo fica pior, o povo acaba sendo muito mais oprimido, sofrendo muito mais na mão de Faraó. E sobre essa palavra, sobre esse momento, né, sobre essa questão do momento em que você se posiciona e que se encontra diante do seu propósito, diante do chamado de Cristo e tudo fica pior, nós vamos falar no próximo vídeo. Nós vamos entender por que o próprio Deus, que determina um chamado, que te dá uma direção e que te conduz, é o próprio Deus que permite que a circunstância fique contrária a tudo aquilo que Ele te revelou. Então hoje eu quero apenas deixar para você essas 3 perguntas, para que você tenha um momento com Deus e que você reflita sobre quem Ele é e quem é você diante de uma crise. Será que você é um bom filho que permanece com a consciência de quem Ele é, independente das impossibilidades e das circunstâncias que se apresentam diante da sua vida? Então é isso. Vamos para o próximo vídeo e a gente vai falar sobre por que todas as coisas ficam difíceis.